Fala, meu amigo Thiago, quanto tempo, cara? Como é que você tá, Ô, bicho? cara, tô bem, graças a Deus, cara. Ô, quanto tempo, eu li. Caramba, cara. É, cara, como o tempo passa rápido, cara. Como é que tá essa Meu vida tranquila aí Deus. no Canadá, meu amigo? Tô tranquilo, cara. Com duas meninas pequenas, não dá pra você chamar de tranquilo, viu, cara? Não, Apesar que as preocupações são outras, são só coisa boa, só, mas tá tudo bem, graças a Deus. Duas meninas maravilhosas crescendo aí, minha esposa também tudo bem, a família maravilhosa, uma bênção de Deus. E, cara, o trabalho também fantástico aqui no Canadá. Só tenho que agradecer, só coisa boa, cara. pô, que legal, cara, que legal. Pô, tava com saudade de conversar contigo, cara, trocar ideia com você. Ô, cara, me fala, nossa, Antes, né, cara? Poxa, trabalhamos junto, agora pô, esses aqui. bacana. Poxa, que legal, cara. Fico feliz por você. Pô, Thiago, Pô, então, eu tô querendo trazer pro pessoal aqui do Brasil, cara, como que a nossa área ela é bem importante, né, para as indústrias, né, para as empresas de forma geral. E aqui no Brasil é muito pouco divulgado. Eu estou querendo trazer essas informações de como um engenheiro de confiabilidade ele consegue permear dentro de organizações, tanto aqui e quanto fora do Brasil, né? E como que fora do Brasil os profissionais de engenharia de contabilidade, eles são bem quistos, né? Mas antes de falar sobre isso, Thiago, poxa, eu queria que você falasse sobre você, pô, sua trajetória, da onde você veio, poxa, da onde você morava, enfim, pô, fala um pouco mais de você, como é que você chegou na atual função agora de estar morando fora, fala um pouco sobre você, meu amigo. tá bom, cara. Então, eu nasci lá no interior de São Paulo. Falando essa história. Fui vindo mais perto para São Paulo, devagarinho. Fiz faculdade de engenharia elétrica em Bauru. Estudei em Bauru. Depois fui trabalhar numa fábrica de ônibus em Botucatu, que é já mais perto de São Paulo, né? Aí depois fui para São Paulo de vez, né? Aí lá em São Paulo, rapaz, saí um pouco da área de engenharia, fui para a área de som, estúdio. Não sei nem se eu já comentei isso com você, né? Um sonho mesmo, cara. Trabalhei com isso, trabalhei até em televisão e tal. Enfim, só que a grana tava apertando, falei, vou voltar a ser engenheiro. Aí voltei a ser engenheiro, trabalhei no metrô, né? São Paulo por 2 anos, fantástica empresa, maravilhosa, sonho de empresa, cara. Quem vê o metrô às vezes não conhece a riqueza, cara, e a competência técnica que existe por trás dela. É uma empresa, baita empresa. Né? Aí depois de 2 anos lá, eu acabei passando no concurso da Transpetro, né? Foi que depois eu acabei te conhecendo. Fiquei 10 anos lá no Transpetro. Aí no meio dessa confusão aí, entrando na Transpetro, eu já entrei na área de engenharia de manutenção, né? Pela primeira vez na área de manutenção. E foi fantástico, é um mundo que se abriu para mim. Aí dentro da engenharia de manutenção, um belo dia eu recebi um telefonema, né? E quem é que estava do outro lado da linha? Esse cara aí, né? O Ulisses, né? Estava desse lado, falando assim, ó, seguinte, cara, você não está interessado em fazer uma pós na área de engenharia de confiabilidade? Eu tô, cara. Eu já tinha, assim, uma certa noção de alguma coisa, né? Bem vaga, assim, mas eu falei, não, topo, sem saber o tamanho do, do buraco, né? Enfim, mas, cara, foi fantástico, Ulisses. Até hoje eu sou grato a você, cara, porque você me convidou, né, para esse mundo. E aí eu fiz a pós, que na época se chamava Reliance Soft, que hoje é Compass, junto com a UTFPR, né, Engenharia de Confiabilidade. Quem é do ramo aí no Brasil conhece bem, né, fantástico. Me apaixonei pelo assunto, né, comecei a aplicar confiabilidade lá na nossa regional, na Transpetro. Comecei a fazer estudo de RCM um monte, depois comecei a fazer simulação também, BlockSim, tudo aquela coisa lá que a gente gosta, né? Estatística e tal, análise de dados, tudo. E aí, cara, a coisa foi crescendo, crescendo, e o desejo de morar fora do país sempre existia, né? Então, comecei a pesquisar, pesquisar, e eu observei que o Canadá tinha uma demanda por imigrantes, era um país de boa qualidade de vida, né, para criar filhos, para viver, e tinha muitas oportunidades também. E aí, graças a Deus, Deus abriu as portas, eu vim.
E nos primeiros meses já recebi propostas, caraca. E aí eu já entro no assunto que você estava introduzindo aí, né, de como o profissional de gerente de confiabilidade, ele é bem quisto, ele é demandado, né, e como existe uma falta de profissionais no mercado, né. Eu lembro, cara, que eu fui numa feira de trabalho aqui, é, é, no Canadá, que é muito comum dentro das universidades, as empresas fazerem feiras feira, e aí vem dentro da universidade, as empresas vêm buscar profissionais, né? Que assim, não é tão, existe no Brasil, mas não é tão intenso como aqui ou nos Estados Unidos, né? Cara, eu lembro que lá, numa das empresas que eu fui conversar, né? Até no âmbito de aciaria também, e ela disse assim, a mulher da RH disse assim, poxa, a gente tinha um departamento de confiabilidade, ele foi extinto, mas a gente quer recriar e a gente ainda não criou, mas eu vou guardar aqui o seu currículo, porque eu sei que esses caras são difíceis de achar. Ela falou, essa frase eu nunca esqueci, cara. Muito legal. Eu falei, pô, legal. Daí depois, de fato, aquela empresa. Eu fui trabalhar em outra empresa, mas depois aquela empresa, de fato, ela reabriu e começou a contratar profissionais, né, de confiabilidade, né? Mas, voltando ao assunto da minha história em particular, né? Cara, depois que eu aprendi nesses primeiros 2 meses, assim, aqui no Canadá, a como aplicar para vagas de trabalho aqui no Canadá, que é um pouco diferente do Brasil, você tem que aprender isso primeiro. Aí eu vi, cara, como tem demanda para profissionais de confiabilidade, que eu comecei a ser chamado para muitas entrevistas, né? Aí eu recebi uma proposta, aí aceitei a proposta, aí antes de começar o trabalho eu recebi uma segunda, aí desisti da primeira, aceitei a segunda, aí antes de começar a segunda, recebi uma terceira, e que era melhor, sabe? E aí desisti da segunda, aceitei a terceira, e antes de começar a terceira, recebi uma quarta. E foi nessa quarta que eu acabei entrando, né? Tem um monte de história, curiosidade, coisa engraçada aí, mas eu acho que eu não quero tomar muito tempo, não. Então, eu entrei lá na ArcelorMittal, na planta chamada Dofasco, aqui em Hamilton, Canadá, ArcelorMittal Dofasco, e aí tô até hoje, esse é o meu 6º ano lá na Dofasco, e, cara, crescendo. E aqui eu aprendi eu pude contribuir, né, principalmente com essa área de quantitativa, de confiabilidade quantitativa, que eles não eram tão fortes, apesar que eles eram muito, muito fortes na parte qualitativa, muito fortes em RCM. Cara, quando eu entrei, essa história eu vou contar, essa aí merece contar. Eu não sei se você lembra, cara, não sei se eu contei isso para você. Os primeiros estudos de confiabilidade que eu fiz lá na Transpetro, eu fiz seguindo o livro do Mowbray. Todo mundo também que é do ramo aí conhece, o RCM2, né? Cara, só que eu não tinha o livro. Eu tinha um PDF escaneado em inglês, né? Aquele PDF escaneado que faltava página, tinha página que estava sobreposta e tal, com a outra, assim. Cara, mas eu destrinchei aquele PDF. Eu li ele de trás para frente, sabia ele do avesso, né? E isso, e mais uma semana que o Denis Mortelari, da SQL Brasil, cara, assim, não ganha nada para falar disso, mas o cara ficou uma semana comigo ali, assim, por acaso também, e me deu umas dicas, mas com aquilo ali, e com o PDF, cara, esse é um monte de estudo, né? Uma semana de ajuda do Denis, mais no PDF, que eu tinha virado do avesso. Só que tem uma coisa interessante. Aí, quando eu cheguei aqui no Delfas, eu cheguei na sala, eu vi que todo mundo tinha o livro do Mowbray, cara. O livro físico. Eu quase chorei. Eu falei para cara, você não tem ideia. E ninguém tava dando muita bola pro livro, né? Eu falei, cara, você entende como é importante para mim ver esse livro aqui, né? E aí, mas você sabe, né, que na dedicatória aí tem 2 caras da Dofasco, aí, 2 caras da nossa planta, que ele cita aí no livro. Ah, sério? Oh, aí eu olhei, não, é verdade. Um deles tinha se aposentado, o outro ainda estava inativa. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, meu, tô no lugar certo. Então por isso que eu falo, né? Eles eram e são muito fortes nessa parte de RCM, né? E depois contei essa história aí, curiosa, né? Mas enfim, aí tô lá.
tô contribuindo, tô aprendendo, crescendo, aprendendo, ajudando aqueles que são mais fracos e aprendendo naquilo que eu sou mais fraco e que eles têm que também. Cara, a gente tá sempre aprendendo, né? E aí, mais ou menos, é onde eu tô aí, né? E tô sempre aí ajudando pessoas que também estão vindo, principalmente nessa área de confiabilidade, né? Pô, que legal, Thiago, que legal. Cara, você falou um negócio. É, a gente no Brasil, cara, a gente realmente, a gente tá com, a gente busca realmente. É uma frase que eu sempre tive comigo desde quando eu iniciei minha carreira, que o impossível não faz parte da minha história. Isso eu aprendi quando eu entrei no meu primeiro emprego na Votorantim, que me deram um caderninho da Votorantim, tinha essa frase lá, o impossível não faz parte da nossa história. E o que você passou com o RCM foi a mesma coisa quando eu entrei na empresa também. Cara, eu tinha um PDF do Mobre também em inglês, faltando páginas. E o cara falou, Luiz, você tem que construir o plano de manutenção desse negócio aí baseado em confiabilidade. Eu nunca tinha ouvido falar de confiabilidade na minha vida, tinha que ser da faculdade. Cara, lendo aquele troço, não entendia nada. E, putz, falei, caramba, vamos lá. E vai, conversa com outro, vai fazendo, vai empurrando. Mas aí quando vem um resultado, cara, quando você vê que, poxa, aumentou a disponibilidade do equipamento, você entende, pô, que o operador não faz mais aquelas coisas que eles faziam, porque aquilo impacta na função do equipamento, que vai quebrar, vai gerar perda de receita. Pô, cara, aquilo é o game change, cara, o game change. E, poxa, e é bom, cara, e só voltando um pouquinho, você falou que quando eu te liguei para poder te convidar para fazer a pós-graduação, você conseguiu a vaga, cara. Você já demonstrava que fazia trabalhos. Então, ela foi só juntar a fome com a vontade de comer. Então, isso aí Ah, não foi é o que eu nada. falo, né, cara? Eu sou muito grato a Deus na minha vida, né? Eu falo assim, a gente pega a vela, mas quem sopra o vento é ele, né? Então, mas às vezes esse vento ele vem soprado através de outras pessoas, né? Então não adianta também você fazer a sua parte se você não tem ajuda, apoio, né? Amigos ou pessoas que acreditam, né? Que também te apoiam, né? Tá? Eu Exato, sou irmão. grato mesmo, claro, grato mesmo. Exato. Então, Thiago, poxa, obrigado mais uma vez por você ter aceitado esse convite, né, nesse projeto que está se iniciando. Eu vou te fazer outras perguntas também, para trazer aqui para quem estiver vendo esse nosso bate-papo. O que é um bate-papo, né? E é o seguinte, toda essa sua bagagem, poxa, de ter trabalhado no metrô, de ter trabalhado na Transpetro, desenvolvendo estudos de XM, análise quantitativa, etc, etc. Isso te credenciou, ou seja, você trouxe esse exemplo para a gente, poxa, a ser um expatriado, poxa, e ir como um cidadão em outro país, poxa, com bagagem de confiabilidade que, poxa, te abriu várias portas de emprego aí no Canadá. Então, isso demonstra que o engenheiro de confiabilidade, ele tem empregabilidade, óbvio, tem empregabilidade, e ele tem aquela opção de, poxa, de ser o que a gente chama de mosca branca. São poucas pessoas que realmente sabem fazer e sabem aplicar. E o que eu acho que difere nós brasileiros que estudamos confiabilidade é que nós compramos o equipamento e levamos ele a funcionar há mais de 30 anos, 35 anos. Já o americano e o europeu, o canadense europeu e o americano e os europeus, eles não fazem isso. Eles utilizam os equipamentos, chegam em certa fase da vida e eles trocam o equipamento. Nós brasileiros não. Então, por isso que nós nos desenvolvemos bastante nessa área bem quantitativa, para usar os dados para poder realmente fazer o nosso ativo trabalhar bem mais do que ele é concebido, né? Isso nos destaca muito quando nós vamos lá para fora. E você trouxe isso, que é bacana, que é você viveu essa experiência de ver o livro do Mober, só que a parte quantitativa ainda não é tão difundida. E, poxa, teve o congresso da CMRP esse ano, que vários amigos nossos foram nos Estados Unidos. Foi muito clássico isso, que eles começaram a realmente perceber que essa parte quantitativa ela ainda é muito pouco usada nos Estados Unidos. Uhum. E eles estão percebendo que é dinheiro que economiza quando você não usa, entendeu? Então é bem Verdade. legal
trazer essas experiências que você está aí agora, tá conhecendo novas formas de trabalho, e é bacana. E eu queria trazer esses insights também para quem está nos assistindo, que é bacana você estudar confiabilidade, é bacana você estudar a parte qualitativa, e é muito mais bacana você estudar a qualitativa, porque além de se credenciar no Brasil, você se credencia fora do Brasil também. Então, isso é Verdade, bacana. Ulisses. O que você está falando, desculpe te interromper, cara, mas eu observei isso. Quando eu fui palestrar, você lembra disso, né? Lá acho que era a RDC na época, né? Congresso aquele que tinha 6 no mundo inteiro, né? E tinha uma versão da América do Norte, né? E na época, cara, eu fiquei, assim, embasbacado, assim, a quantidade de pessoas ali aplicando confiabilidade e tal, né? Realmente é o ninho da cobra, né? Vamos dizer assim. É onde a coisa está mais efervescente, né? No Brasil, nós estamos mesmo muito, assim, muito bem avaliados, assim, muito bem executando, né? Quantitativa, qualitativa e quantitativa principalmente, né? Que você falou. Só que aí eu observei o seguinte, cara, quando eu fui lá, as empresas que estavam lá, Google, Amazon, Tesla, assim, cara, empresas de aeroespacial, né, foguetes, armamento, nos Estados Unidos, que são empresas assim mais assim especiais, vamos dizer assim, certo? E tava eu lá, na empresa de óleo e gás, que, cara, tudo bem, é um setor fantástico, riquíssimo, né? Mas era só eu de óleo e gás lá, né? Falando de quantitativa, né? Então, realmente, a importância, cara. E outra coisa que relaciona a isso, da importância, né? Ulisses, quando eu ia em entrevistas, cara, aqui no Canadá, o que que eu fiz? Eu recebi essa orientação quando eu cheguei aqui, né? Eu montei um portfóliozinho, né? Com alguns trabalhos de confiabilidade que eu tinha feito. E eu sempre achava um momento, assim, na entrevista para pedir para mostrar o meu portfólio. Geralmente era no final da entrevista, né? Cara, eu participei de uma entrevista que eu tava me sentindo mal, cara. Tava me sentindo mal. Tinha um gerente de manutenção e um superintendente de manutenção. E eu não sei se ele queria se mostrar para o chefe dele e tal. Eu senti que ele estava querendo. Não sei, eu realmente não sei. Teve um momento que eu estava explicando sobre uma estratégia de manutenção que a gente conhece, que é o Run to Failure, né? Mas naquele momento estava, cara, essa expressão me fugiu, cara, eu estava super nervoso na entrevista, né? E aí eu estava tentando explicar, em vez de usar a expressão, eu estava falando, não, que às vezes vale mais a pena você esperar o equipamento falhar, porque aquilo causa as consequências operacionais. Aquela história do SM, certo? E o cara, peraí, você está dizendo que você está planejando o equipamento vai falhar, não sei o que. Eu falei, não, não. Aí eu expliquei mais um pouco, aí ele, run to failure. Aí ele virou, deu uma risada pro chefe dele, falou, achei que a gente ia aprender uma coisa nova hoje aqui, não sei o que lá. Aí, cara, aquilo começou a me colocar para baixo, né? Aí tudo bem, aí fomos tocando a entrevista. Chegou no final, eu falei, aquilo que eu falei, por gentileza, obrigado pelo tempo de vocês, mas será que eu poderia mostrar aqui um pouquinho mais com mais detalhes aqui com esse portfólio? Posso deixar aqui com vocês, se vocês não tiverem tempo, mas se tiverem, eu queria explicar e falar um pouquinho. Cara, a hora que eu abria, a hora que eu mostrava simulação, curva de confiabilidade, PDF, CDF, cara, feio, o cara mudou totalmente. O cara mudou totalmente, Ulisses. E assim, outras entrevistas não eram tão dramáticas como essa, mas eu sempre senti que quando eu entrava no portfólio, a coisa ia para um outro nível. Porque aí ficava claro, assim, bom, esse cara sabe o que ele está falando, ou eu não sei o que ele está falando, entendeu? Mas eu quero saber, sabe? Porque esse cara, por exemplo, ele conhecia a LCM, apesar de não praticar, mas o resto ele nem sabia, né? E é muito comum isso. Então, o que você falou, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu tô dando contando essas histórias aqui para te dizer que o que você está falando é verdade. Não cara, e eu lembro que quando eu apresentei um trabalho, eu vou te confessar que eu não lembro onde foi. Eu não sei se foi no
no SIC ou se foi na Brahman, eu te confesso que eu não vou lembrar. É que quando eu saí da palestra, assim, veio um rapaz, né, conversar comigo, e ele não tinha entendido como que eu tinha aplicado o RCM e definido as frequências do LDA. Ele não tinha entendido. Ele falou assim, mas o que é isso? Aí eu fui conversando com ele, explicando para ele. Aí, por que eu tô trazendo esse assunto? Para demonstrar que realmente como as pessoas de fora, quando nos enxergam, eles querem levar esse profissional. E aí o que aconteceu? Quando eu acabei de explicar isso pro rapaz, pro cara, né? Ele falou assim, cara, você trabalha onde hoje? Eu falei, pô, eu trabalho na Transpetro. Ele, poxa, você não quer trabalhar comigo, não? Eu falei, poxa, não, cara, tô bem lá. Não, você vai trabalhar comigo e você vai pro White. Eu falei, que isso, cara? Não é bem assim. Eu nunca liguei pra minha esposa, cara. Ela dele, ela vai lembrar. Eu liguei pra ela e falei assim, ó, tô me convidando pra trabalhar no White. Ela, você tá ficando louco? Eu falei, não, eu não vou, mas eu não sabia que a minha especialidade era tão vista assim. Isso deve ter uns 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás. Eu falei, poxa, não é possível. Aí foi que eu comecei a pesquisar mesmo e abrir a minha cabeça para fora. E aí eu comecei a perceber que, poxa, nosso conhecimento, ele realmente, quando é aplicado da forma igual você trouxe, poxa, agregando, poxa, ajudando, trazendo outros insights, ter esse portfólio, você, opa, peraí, eu consigo conversar, eu consigo ir para outros mercados, eu consigo, poxa, ter uma autoridade aonde eu for conversar numa entrevista de emprego. Então, isso é o que eu acho bacana. E dentro dessa mesma linha de raciocínio, Thiago, o que que você, na sua visão hoje de ser um expatriado, cara, de pô, sair do Canadá, mudou sua vida toda, sair de uma empresa pública concursada, poxa, para ir para o Canadá, e o que acontece? Poxa, muitos não teriam essa coragem que você tem, então isso é uma coisa que realmente é louvável, né? Ter essa coragem de largar um emprego público, concursado, e, poxa, e tentar tudo no outro país, outra língua, outra cultura. Então, frente a essa sua coragem de ter saído, o que que você acha que a sua formação em engenharia de confiabilidade, poxa, te deu um pouco mais de coragem, porque você viu que tinha mais mercado, que você não ia ir para um país para tentar simplesmente trabalhar com qualquer coisa, você poderia ter um caminho de escolher melhor. Como é que você leva a sua formação nessa área de engenharia de confiabilidade para gerar essa coragem sua para poder largar tudo e ir para o Canadá, cara? Eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre isso, essa decisão sua. Ulisses, para ser sincero, cara, na época não tinha esse tipo de informação que você tá passando, né? Você tá tentando passar agora, né? Então, assim, eu sinceramente, cara, eu, eu queria vir, eu tinha muita vontade, né, cara? Muita vontade. Mas eu não tinha essa noção do impacto que a minha formação em confiabilidade teria no sucesso do processo aqui dentro, né? Então, eu vim, né? E aí, quando eu vim, como eu falei para você, quando eu aprendi a como aplicar para as vagas, que tinham vagas, né? As vagas tinham o nome de confiabilidade, né? Ou engenharia de manutenção, em alguns lugares que a pessoa não entendia muito bem o que queria, né? Mas no fundo ela queria confiabilidade. Mas muitas vagas, estava lá, reliability. Foi aí que eu comecei a entender, e nas entrevistas, foi aí que eu comecei a entender, cara, a importância disso. Porque isso aí me salvou, cara. É, tipo assim, eu lembro, Liz, que eu cheguei aqui, cara, juro por Deus, eu sei, cara, minha esposa até fica tirando onda comigo, e assim, pô, toda vez que você passa aqui, você conta essa história, né? Aí, cara, a gente chegou no Canadá no domingo, minha filha tava com febre de 39 graus, cara, eu tava sem saber o que fazer, eu fui devolver o carro que a gente tinha alugado para trazer todas essas bugigangas, o Airbnb do aeroporto. Aí eu fui lá sozinho de manhã entregar esse carro, aí eu saí, cara, e fiquei ali a pé e entrei num café ali, cara, peguei um café e fiquei olhando assim, cara, falei, cara,
Eu nunca vou conseguir um trabalho aqui. Como que alguém vai me dar um trabalho aqui? Como? Tipo assim, conheço ninguém, sabe? Ninguém nem conhece a empresa. Se você falar Transpetro, Petrobras no Brasil, cara, você é o cara, né? Ninguém conhece, cara. Aí, Então, assim, cara, aí depois foi aí, Ulisses, que eu descobri. E aí, cara, o que eu te contei, né? Foi proposta atrás de proposta. Aí que eu vi, cara, cara, realmente tem uma demanda aqui. Realmente tem uma necessidade, profissionais de confiabilidade. Aí depois aquela mulher da RH daquela empresa, né, que falou que lá, fui conectando, falei, cara, tem campo. E, Ulisses, eu falei pra você, né, cara, eu ajudo várias pessoas de tudo que é jeito que tem, assim, pessoas que estão entrando agora na confiabilidade, pessoas que já têm muita experiência no Brasil, estão vindo, chegando aqui. Cara, tinha um cara que estava fazendo o college aí 1 ano e não aplicou para nenhuma vaga, ele tinha experiência em confiabilidade, ele achava que ele não podia aplicar, porque ele não tinha licença de engenheiro aqui, depois eu até tirei, mas assim, não precisa para você trabalhar com confiabilidade, você não precisa do CREA aqui. Porque no Brasil, quando você se forma, você tem o CREA. Aqui não. No Canadá, até os canadenses têm que fazer uma aplicação, 4 anos, tá, pá, né? E aí o cara achava que ele não podia aplicar para vaga. Cara, eu passei uma tarde conversando com ele, umas 3 horas conversando com ele. Esse cara, ele já trabalhou em 2 empresas diferentes, assim, saiu porque foi demandado por salário maior. A empresa primeira que ele estava trabalhando, o cara falou, cara, só se eu te der minha vaga de gerente, mas eu vou ter que sair embora, você vai ter que ficar, mas não tem mais nada. Eu faço qualquer outra coisa se quiser, fica. Mas aí outra proposta, proposta melhor. Recentemente ele estava indo para minha empresa, até fiz uma indicação para ele. Mas assim, para você ver, cara, tem demanda, tem demanda e falta profissional. E vou te dizer, tem bons profissionais aqui, mas o que você falou do Brasil também é verdade, né? Como a gente tem que se virar nos 30 com PDF aqui, fazer o equipamento durar mais do que normalmente dura e tal. Geralmente, o profissional brasileiro, ele consegue se destacar por isso também, né? Tem a formação, né, de confiabilidade, e tem aquela garra, né, cara, do brasileiro, aquela coisa de não desistir, né, cara, né? exato, exatamente, cara. Porra, bacana, bacana mesmo você trazer essa sua experiência para quem tá querendo também, porque muitas pessoas que querem buscar ir para os Estados Unidos ou Canadá, querem migrar, né? E tem informação, o pessoal não é aí, ilegal, né? Pessoas com boa formação. Então, eu trago aqui para quem está nos ouvindo, né, Thiago? Poxa, fazer cursos de confiabilidade, estudar, eu acho que é bem válido isso para quem está querendo se credenciar, quem está querendo pleitear vagas com melhores salários, que isso é importante trazer também, né, Thiago? Uhum. Os engenheiros de confiabilidade ele têm melhores salários porque eles trabalham pensando, propondo soluções que evitam custos desnecessários para a empresa, que evitam paradas não programadas. E, poxa, quando você gera valor para a companhia, poxa, a contrapartida é que, poxa, você tem melhores salários. Então, acho que isso também é válido trazer aqui para o pessoal, né? Tanto que você viu, o rapaz aí que você trouxe o caso. Poxa, vai ter que ficar na vaga do gerente, porque o cara vai aumentando de salário porque Sim, ele gera valor. Então, sim. essa formação que temos gera valor para as empresas nas quais nós trabalhamos e, enfim, foi muito bacana, Thiago, muito bacana mesmo. E uma outra coisa, cara, que eu queria fazer essa pergunta para você também, que é como que é agora você ir no Canadá trabalhando, as pessoas indo no seu LinkedIn, poxa, e Thiago, como é que você fez? Como é que você tá? Poxa, enfim, como que é essa, como é que essa mudança fez com que muitas pessoas que, poxa, você não conhece, começaram a te mandar mensagens, perguntando, pedindo informações, igual você trouxe o caso desse rapaz, provavelmente você deve ter várias mensagens chegando. Como é que é isso, cara? E se essas mensagens, se muitas dessas mensagens que vêm são de profissionais que têm esse conhecimento de confiabilidade ou não? É só ou qualquer pessoa que faz isso. Como é que é isso para você hoje, cara?
Cara, a maioria das pessoas que entram em contato comigo são profissionais já da área de confiabilidade, né? E aí, cara, é como eu falei, tem tipo que espectro, né? E, cara, eu sempre tento me colocar no lugar desses caras, assim, e lembrar daquele dia lá, daquele café, daquele que eu fiquei cara, com aquele negócio na cabeça. Cara, eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu preciso prover o que que eu vou fazer. É claro que eu ia trabalhar de qualquer coisa, mas, pô, se eu pudesse trabalhar na área de confiabilidade, seria muito melhor, né? Então assim, eu sempre me colocar no lugar desses caras assim, passar toda a informação, né, cara? Passar toda a informação, passar o caminho das pedras. Claro, alguns vão olhar para aquilo e vão falar, ah, cara, sei lá, é difícil e tal, porque assim, isso não é fácil, né, cara? Não cai nada do céu, né? Mas assim, geralmente, cara, pô, obrigado, agradece, pega aquilo lá e vai, cara, e batalha, e daqui a pouco ele tá empregado aí na área, né? Igual eu falei pra você, não vem nada do céu, né? Então não adianta você, vou fazer um curso de confiabilidade e vou cruzar o braço aqui, cara, ninguém vai te chamar pra nada, né? Mas se você bater a porta lá, ou se você pegar o PDF do Bob, né? Você fala, eu vou fazer um estudinho, mesmo que seja simples, né? E vou começar, né? Conhecimento vem pela mão, né, Ulisses? Né? Pelos dedos, né, cara? Quando você põe a mão na massa, um conhecimento, aí ele vem. Quando você não põe, parece que não tem ainda, né? Aí quer começar, faz um estudinho, faz um negócio simples, deu certo, passa para um outro mais complexo, né? E aí você tem o que mostrar, né? O que falar, o que mostrar. Mas ele vem, cara, vem gente de todo que é assim, posição, assim, né? Por exemplo, o cara que tá começando, cara que já tem 10 anos de experiência, 15 anos de experiência, já trabalhou em um monte de empresa, multinacional, né? Cara que recém tá formando em confiabilidade, né? Pô, bacana. Então, pessoal, quem tá ouvindo a gente aqui, ó, pô, se você tem informação, se você conhece confiabilidade, poxa, precisar de ajuda, poxa, manda mensagem pro Thiago, que ele pode ajudar. Ele é um cara muito ocupado, né? Mas quando tiver o tempo dele, ele vai responder para ajudar. Mas a mensagem que a gente queria trazer realmente nesse nosso bate-papo aqui para vocês era exatamente isso. Que a boa formação, ela te abre portas para o emprego em confiabilidade, sendo no Brasil, sendo fora do Brasil. Então, não queria mais atrapalhar você, tá, Thiago? Porque, poxa, já. Cara. Você falou um negócio aí, cara, me chamou uma luz, assim, me acendeu, né, cara? Eu falei da pós-graduação lá. Cara, o pessoal que da época era Reliasoft, depois eles se transformaram em Compass, né? Cara, eu sou muito grato àqueles caras lá, Cláudio Spanó, né? Os instrutores lá, cara, aqueles caras, eles mandam bem e eles têm coragem, eles empreendem, né? Assim, também, de novo, não ganho nada para falar deles, mas, cara, precisa ser falado, porque assim, você vai. Porque as pessoas perguntam, cara, onde tem curso bom, né? Tem lá. Tem o Ulisses, que assim, é um cara que é tipo um mentor. E eu acredito que depois, sei lá, não sei, talvez até onde ele lance cursos aí e tal, na área de confiabilidade. Então, cara, é gratidão, né? Assim, fonte preciosa, assim, de informação, né? É, é, eu mencionei né, o, o Denis, né? Também, né, da SL Brasil, né? Então, assim, o Brasil, ele tem esse privilégio de ter esses caras, né? Igual esses caras que eu falei, Ulisses e tal. Cara, a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Sou muito grato, assim, de ter conhecido essas pessoas, né? Já falei demais do Ulisses aí. Né? Não, então, o que você está falando, cara, e que é engraçado, são poucos. São poucos. São poucos, né? Se você Gente que puxar. todo mundo conhece. Todo mundo Exatamente. conhece. Todo mundo se conhece, porque são poucos, é um mercado muito restrito. Então, por isso que eu quis trazer você para mostrar que realmente, poxa, aonde tem escassez de um certo profissional, pelo outro lado, tem abundância. Abundância que as pessoas querem essas pessoas que são escassas.
É sempre, é igual que a gente, quando você vê que, poxa, você vai no restaurante, tem uma fila enorme e você não consegue entrar. E as pessoas pagam caro para entrar naquele restaurante, mas só que você não consegue entrar. Por que disso? Porque é escasso. E o cara cobra o que ele quer. Então é o mesmo exemplo. Poxa, as pessoas de comunidade, todo mundo se conhece no Brasil, né? Que não, é um nicho pequeno e as pessoas não formam tantas pessoas assim. Então por isso que você trouxe os exemplos, e são as pessoas que realmente estão fazendo isso há muitos anos lá no Brasil. E aí o que Tem acontece? curso superior de Exato. contabilidade, né? Não sei. Eu até começou agora a ter vários pós-graduações, MBAs, Pós-graduação, né? que estão fazendo, mas a graduação mesmo não tem Às vezes na graduação é só tomar matériazinha lá, né? Quando muito, né? muito. O que tem hoje, quando eu fiz graduação, tinha lá a parte de engenharia de manutenção. Tinha lá um pouquinho, só que, poxa, isso é muito pequenininho. Então, Não para vai quem fazer diferença. exato, não vai fazer diferença. Essa é a mensagem que eu quero trazer. Então, poxa, você que está se formando, recém-formado, poxa, é engenheiro mecânico, de eletricista, civil, dá uma olhadinha para essa área também, engenharia de confiabilidade. E, poxa, tem várias empresas, são poucas empresas no Brasil que dão treinamento sobre esse assunto. Dá uma olhada, eu acho que vai ser importante para vocês e credenciam vocês a ter melhores oportunidades na área de confiabilidade. Então, um engenheiro de manutenção, ele também é engenheiro de confiabilidade, as pessoas enxergam ele de uma melhor forma, de uma melhor maneira. Então, era a mensagem que eu queria trazer, Thiago. Poxa, obrigado por ter aceitado esse convite. Cara, é um Obrigado a prazer você, cara. falar contigo de verdade de novo. Pô, Você, legal demais, cara. um amigo, pô, a gente trabalhou durante vários anos aqui, poxa, vários trabalhos bacanas. Eu lembro de Rio Pardo, mas não vou esquecer nunca, Rio Pardo. Esse eu não vou Inesquecível, inesquecível, cara. Esse é inesquecível, Rio Pardo, meu Deus do céu. Rapaz, Aquele já produtor, no meio do mar, isso aqui, lembrar, cara, e a esse gente tem que ir até de helicóptero, né? não, Mas geralmente ia dirigir na 4x4 lá, né? 2 horas e meia, parecia que tava no liquidificador lá. Pá! Ele chegava lá para trabalhar, você já chegava cansado. cara, poxa, então a gente passou por poucas e boas na nossa jornada. E, poxa, vi agora você, cara, feliz aí no Canadá. Poxa, mudou sua vida Graças a toda com Deus. a família, com as filhas. Poxa, isso aí é bacana. Você ver os amigos felizes é bem bacana. Então, eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite, de estar Obrigado. trazendo essa experiência para quem vai estar vendo esse nosso vídeo aqui. Eu vou, quando vou passar aqui vou colocar seu LinkedIn, vou colocar tudo aqui para as pessoas que tiverem interesse conversar com você. Mas, cara, ó, gratidão de verdade por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, tá, cara? Ó, fica com Deus, Obrigado a você, Ulisses. tá, cara? E, cara, estou à sua disposição sempre. Um abraço, viu? Muito obrigado, fica com Deus, cara. Tchau, tchau. Tchau.